Muito bom dia mais uma vez a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. Um pouquinho hoje com problema no notebook, mas resolvido. Ele demorou demais de ligar, mas aqui estamos nós dando início a mais uma jornada da madrugada com Deus. Hoje, 9 de setembro de 2022. Estamos, pela graça de Deus, iniciando essa jornada, buscando a promessa da chuva serôdia. Hoje é sexta-feira, o dia de preparação, o dia que antecede o sábado do Senhor. Então, que você tenha uma ótima sexta-feira. Quando o sol se declinar lá atrás, você já esteja pronto para receber com alegria o dia do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre bom estar aqui com vocês. Quero aproveitar a oportunidade e convidar aqui para orar conosco, dando início à nossa busca. Quero convidar aqui o irmão Pedro. Bom dia, irmão Pedro. Abra seu áudio, por gentileza, meu querido. Dê só um toque, só abriu e fechou. Deixa eu abrir de novo, peraí. Pronto, deixa eu liberar aqui, irmão Pedro, só um minutinho. Deixa eu liberar aqui. Pronto, pode abrir. Não, dê só um toque, só um, só deu dois. Tira o dedo, tira o dedo, tira o dedo da frente, pronto. Quando aparecer a mensagem, só dá o toque nele aí, tá bom? Pronto, toca nele aí. Pronto, abriu. Bom dia, irmão Pedro, tudo bem? Bom dia, irmão. Vamos orar. Seja muito bem-vindo, irmão Pedro. Quero convidá-lo, Senhor, nos apresentar a Deus nesse momento em oração. Pode ser? Pode ser sim. Pronto, fique à vontade, meu irmão. Ok. Está aberto, está ouvindo? Está ouvindo, tá, né? Pode orar, irmão, estamos ouvindo. Ok. Grandioso Deus, nosso Pai eterno, graças te damos pelo dom da vida, pelo privilégio de, nesta madrugada calma, tranquila, buscar ao Senhor. Imploramos, ó Pai, que o Divino Espírito nos unja nesta madrugada. Somos teus filhos, temos muitas necessidades. Por isso te buscamos, tu és o único Deus poderoso, grandioso, que nos ama. Somente ao Senhor nós podemos recorrer, em busca do amor, da graça, que o teu poder se manifeste através da nossa vida, Senhor. Somos falhos, pecadores, mas aqui estamos, implorando a tua misericórdia. Amém. Ilumina a nossa mente, dá-nos sabedoria e humildade, para que os nossos planos, os nossos projetos tenham a tua divina aprovação. Faz-nos dignos do teu amor, Senhor, para que possamos, como teus filhos, te representar dignamente por onde nós andarmos. Abençoa as famílias da madrugada, Pai, que te buscam constantemente. Unge-nos, abençoa-nos, abraça-nos, ó Pai, e dá-nos o que precisamos, não o que queremos, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa cada família deste grupo, Senhor. Abençoa o irmão Mário, a sua família, os demais colaboradores, para que possamos, assim, dar um passo cada dia, crescermos juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seu nome pedimos as bênçãos para esta madrugada. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão Pedro. Deus continue cuidando e abençoando a sua vida, viu? Um abraço aí na nossa irmã Lúcia. Muito bem, queridos, vamos louvar o Senhor com alegria. Vamos apresentar a Deus o nosso cântico de louvor, porque Ele é digno de ser louvado. Vamos cantar esse hino aqui, que fala sobre permanecer nele. Vamos louvar com alegria nesse momento. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu.
Muito bem, queridos, estamos de volta. Deus seja louvado por esses 10 minutinhos. Você sabe que depois daqui você precisa ter momentos a sós com Cristo, né? Ter o seu momento com Deus ali, antes e depois da nossa live. Você não pode apenas usar a live, esse momento, para dizer que teve comunhão com Deus. Esse é o momento nosso, coletivo, de adoração, de busca. Mas você precisa ter o seu momento pessoal com Deus. Então, quando terminarmos aqui, vá para o seu cantinho ali, conversar com Deus, quem sabe fazer a sua lição da escola sabatina, fazer o ano bíblico no Reavivados por sua palavra. Tenha o seu momento pessoal depois daqui. É muito importante que você faça isso, ok? Bem, queridos, espero que você tenha aproveitado bem esse momento. Nós vamos falar um pouquinho, o nosso tempo já está um pouquinho quase curtinho, né? Mas vamos falar de uma coisa, pastor Robson, demais amigos, se você quiser compartilhar, quiser dar a sua opinião, sua participação, levante sua mão que a gente vai abrir o áudio para que você fale, dê a sua participação. Eu tenho certeza que você vai querer participar no tema de hoje. Vamos falar sobre salvação, queridos. Primeiro eu quero convidar, eu aprendi isso com o pastor Robson, né? Eu estou com 2 Bíblias aqui abertas e já fiz a comparação dos textos e escolhi um texto que é mais fácil para compreensão. Abra sua Bíblia aí, queridos, no livro de Hebreus, capítulo 4. Vamos falar sobre salvação. Hebreus, capítulo 4. Você está com sua Bíblia aí, pastor Robson? Eu sei que está. Rodrigues, querendo falar da sua participação, levante a mão que a gente libera seu áudio, tá bom? Eu tenho aqui 2 versões, eu vou ler essa daqui que é mais fácil. Hebreus capítulo 4, verso 16. Essa versão aqui eu achei ela mais apropriada. Hebreus, versão amplificada. Hebreus capítulo 4, verso 16. A minha Bíblia diz assim: vamos então, sem medo, aproximar-nos confiante e ousadamente do trono da graça, né, o trono do favor, né, imerecido de Deus em favor dos pecadores, né, irmãos? Para que possamos receber misericórdia para nossas falhas aqui, né? E achar graça para ajuda em tempo oportuno para cada necessidade. Aquela que é apropriada, né?
e aquela que é oportuna, né? Justamente quando a necessitamos. Eu vou ler outra versão. Ela diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu quero começar perguntando para você. Você vai colocar aí no chat, se você quiser, né? Você tem certeza, você que está me ouvindo aqui, 28 pessoas estão aqui conosco, você tem certeza da sua salvação? Você está salvo? Coloca aí no chat. Você está salvo? Tem certeza disso? Elisama precisa sair? Deus abençoe, minha irmã, vai em paz. Você tem certeza disso, queridos? Você confia que você está salvo? Pela graça de Cristo, né, Cris? Márcio disse que em nome de Jesus, né? Samuel diz que tem certeza que está salvo mediante a minha fé em Deus, né? Josenildo disse que tem certeza. Você pode achar que são apenas, né, inquietações ou inquisições, mas você precisa ter certeza dessa salvação. Ô, Uma Mário, fé... Oi, Rodrigues. outra coisa aqui também mais interessante, que às vezes o texto está dizendo aqui, a gente ir confiadamente ao trono da graça. E às vezes a gente fica até com medo de falar com Deus, né? Às vezes a gente Isso. quer conversar com Deus e vai querendo ir pelas beiradas, pensando que Deus não entende o nosso sentimento, as nossas inquietações. Mas é para ir confiadamente, Paulo ainda diz assim, ousadamente, né? Vamos ao trono da graça. Essa versão diz que é ousadamente. E às Pois não, vezes a gente Rodrigues. fica com medo de falar com Deus. Principalmente quando a gente faz algo que não deveria. Quando a gente comete um pecado que você sabe que não era para... Você teve oportunidade de não fazer, e aí vem aquela sensação de, poxa, Deus não vai me ouvir. Nossa, eu fui longe demais, eu não tenho mais saída. Né? Pastor Robson, o senhor está aqui conosco, eu vou lhe explorar um pouquinho. Será que Deus vai nos aceitar, pastor Robson, quando a gente comete uma falha? Será que Deus vai nos chamar a atenção, vai dizer, poxa, de novo, Mário, você não tem jeito. Como é que Deus age nessa hora, pastor? Porque, pelo menos acontece comigo, quando eu cometo algo, eu fico morto de vergonha, eu fico sem jeito, eu digo, Senhor, eu vou ter que ir de novo pedir perdão a Deus. Pastor Robson, como é que Deus vê essa situação? Eu preciso confiar mesmo nessa salvação, pastor? É uma pergunta difícil de responder, né, Mário? Como é que Deus Por vê? quê? Aí só quem pode responder é Ele. Que só Ele pode responder como é que Ele vê. Né? Mas a palavra de Deus, ela nos traz aí as revelações, né, de como Deus lida com o pecado e com o pecador. E nós podemos ver na história de vários homens da Bíblia a maneira como Deus lidou com o pecado deles. Né? Então, quando há no coração o desejo sincero de fazer a vontade de Deus, e mesmo quando a pessoa comete um deslize e arrependida volta ao Senhor, a garantia da Bíblia é que ela será perdoada, né? E aceita. Então, o apóstolo João escreve na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, assim, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ótimo. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Então, nós temos ali uma promessa e uma garantia que o Senhor nos dá, de que quando nós vivemos uma vida procurando fazer a vontade de Deus, sem sentir esse desejo de pecar,
não é? Ou seja, quando nós temos uma comunhão com o Espírito Santo e vivemos uma vida onde a gente não está em busca do pecado, mas buscamos fugir do pecado. Aí mesmo que por algum momento de descuido, de quebra de comunhão, de fraqueza, nós venhamos a fazer algo errado, algo que não deveríamos fazer, e nós, conscientes disso, nos arrependemos e buscamos o Senhor, nós temos Jesus, né? Essa é a nossa garantia, né? Ali junto ao trono da graça, para que nós possamos... Ele diz exatamente isso, para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna, ou seja, quando for necessário, nós temos a presença de Jesus junto ao trono da graça ali para nos conceder esta graça que nós tanto necessitamos, porque todos somos pecadores. Em algum momento nós cometemos esses deslizes, essas quedas, mas o Senhor nos garante que não é por isso que nós vamos perder a salvação. Eu lembro que o pastor Onésimo, ele costumava dizer, o importante é estarmos no caminho certo, ainda que de vez em quando a gente tropece em alguma pedra, mas nós estamos na direção certa. Deus precisa nos encontrar andando na direção certa. Se você está andando na direção certa, amigo, fique tranquilo, mesmo que haja tropeço, que haja alguma dificuldade, mas você está no caminho certo. É aí que o Senhor precisa lhe encontrar. Amém, pastor. Coisa linda, viu? Eu já tive momentos, pastor Robson, demais irmãos, nós estamos sendo bem franco aqui com vocês, sempre fomos aqui, né? Mas eu já tive momento, pastor Robson, de achar que Deus não me queria mais, não me quer mais, não me aceitava. Eu já tive esse momento. Primeiro porque quando eu me sentia assim, pastor, eu me lembrava, o Espírito Santo me fazia lembrar de quem é que me acusa. Porque a gente pode, o senhor citou exemplo aí, e eu queria citar outro, a mulher adúltera, o Senhor não acusou ela de nada. O Senhor não fez ela passar vergonha. Não, você está sendo acusada porque você fez bem. Não, em momento nenhum o Senhor acusou. Mas ele disse, olha, não peque mais. Você vá, eu te perdoo, mas não faça mais isso. Agora, essa colocação que o senhor fez aí, o senhor citou, o importante é estar no caminho. Isso não significa, queridos, que você não vá tropeçar, que você não vá. É impossível, eu acho, não sei se eu estou certo, pastor, mas eu acho que é impossível a gente não errar. É impossível a gente não errar. Você pode até não querer, mas quando você menos espera, lá está você fazendo o que não é para fazer, ou falando o que não é para falar. E eu já me vi assim, pastor Robson, de me sentindo um nojo, sabe, com receio mesmo de ir na presença de Deus. Quantas vezes, pastor, eu dirigindo nas estradas aí, com caminhão, até mesmo uns carros pequenos da empresa, quando eu estou viajando, muitas vezes eu já conversei com Deus e do nada assim me veio um sentimento sabe, de vergonha mesmo, de eu parar o carro assim, pastor Robson, para poder chorar e suplicar a Deus por sua misericórdia. E logo depois, pastor Robson, vinha um sentimento, mais um sentimento tão bom, um sentimento de paz. O que o texto está dizendo é que nós podemos ir confiadamente, não tenha dúvida de que Deus vai te receber. Ele vai receber. Mário, Oi, Rodrigues. essa semana eu assim, recebi uma notícia não muito boa, algo por o que muitos anos eu vinha orando, e recebi uma notícia que a situação já complicou mais. E eu, assim, depois que minha esposa me deu o recado, assim, eu fiquei assim, um pouco chateado, tão chateado, que no meu coração eu disse, eu não cheguei a falar, mas no meu coração eu disse assim, Senhor, eu não vou pedir mais nada a respeito do Senhor sobre isso aí. Não vou pedir mais nada, porque eu estou vendo que a coisa está piorando. Mas Mário imediatamente me veio na mente assim, uma mensagem assim, eu sou o primeiro e o último. Aí eu parei para ouvir e para refletir. Aí pedi perdão a Deus. Aí você falou que o sentimento de paz, de segurança, me tomou conta de novo. Entendeu? Eu disse, pô, se Deus é o primeiro e o último, como é que as coisas dessas, uma pequena problema assim vai me interferir na minha vida? Tanto dia eu querer abandonar a Deus. Não de jeito nenhum, Senhor me perdoe. E ver aquele sentimento assim de calma, de tranquilidade.
E depois a gente começou a estudar o problema e está vendo que está resolvendo o problema. Aquilo que era uma montanha está virando um grão de areia. Ah, maravilha. Valeu, Rodrigues. O pastor Robson, o Samuel colocou algo aqui no chat, deixa eu ler aqui para o senhor. Ele diz, na minha opinião, tem pecado que é efeito colateral do ser humano, mas que não nos tira do céu. Não entendi muito bem aqui. Não ficou muito claro o que ele colocou. Eu li também a Eu também mensagem não dele, entendi muito bem aqui, não. porque existem os efeitos colaterais do pecado. O efeito colateral do pecado são as consequências, né? Aquilo que acontece em virtude da presença do pecado em nosso mundo. Existem muitas coisas que são esses efeitos do pecado. Agora, efeito colateral do ser humano também, Samuel, não ficou claro o que você quer dizer. Ou seja, eu entendo assim, eu acho que ele fala que existem coisas que são fraquezas, né, da nossa carne, né? Paulo fala sobre isso, né? O querer o bem está em mim, mas não efetuar, porque eu tenho dentro de mim essa fraqueza, essa natureza pecaminosa. Então, tem coisas realmente que são complicadas para você lutar, mas o homem não deve desistir de lutar para vencer. E é interessante que nós aprendemos, principalmente quando nós estudamos o livro Passos para o Avivamento Pessoal aqui, lembra que o pastor Edson esteve conosco durante aquele período estudando o livro, não é? Mostra que nós não podemos nos acomodar ao pecado, né? Nós precisamos depender do Espírito Santo. O grande problema que a gente enfrenta é quando a gente tenta vencer o pecado em nossa própria força. É quando a gente não aprendeu ainda a entregar a nossa vida ao Espírito Santo. E não é fácil fazer isso, é uma luta tremenda, a gente quer sempre estar na direção das coisas, mas nós temos aqui, quando participamos juntos na madrugada, dos momentos a sós, tem sempre se batido nessa tecla, né? Dependência completa de Deus. Dependência completa de Deus. Então, nós precisamos aprender realmente a colocar nossa vida nas mãos do Salvador. Lógico, não podemos ser pecadores contumazes, né? Aqui está a questão da diferença. Qual é a diferença entre o salvo e o perdido? É que o perdido é aquele que está no pecado por prazer ao pecado. Ele se apega ao pecado, ele está na prática do pecado, ele não busca de Deus sair do pecado, ele gosta do pecado, ele quer continuar no pecado. O pecador arrependido é diferente. Ele é pecador, ele às vezes peca, mas ele não quer mais pecar. Ele não tem mais prazer no pecado, ele não quer continuar pecando, ele quer se afastar do pecado, ele quer se aproximar de Deus, ele quer buscar comunhão com Deus, ele quer viver vida santa, ele quer que o Espírito Santo transforme a vida dele, ele chora, ele clama, ele suplica, né? Ele está na busca para ser liberto desta natureza miserável que existe dentro de nós. Paulo chega a dizer isso, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Exatamente reconhecendo a presença dessa natureza que nos leva para o pecado, que quer nos puxar para o pecado, mas nós resistimos, nós lutamos, nós clamamos, nós pedimos misericórdia, como você falou aí. Às vezes você faz uma coisa, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, se compadece de mim, meu Deus, me dá força, né? E nós precisamos aprender a apresentar o pecado ou a tentação quando ela se apresenta. Então, você está em uma determinada situação e você está sendo tentado, é isso que a gente está aprendendo aqui, principalmente nos momentos a sós, é nesse momento você clamar, Senhor, olha o que está acontecendo, eu estou sendo, está aqui, ó, me tentando, olha o que o inimigo quer fazer, me puxando para lá, Senhor, me ajuda, me dá força. Então, é aprender no momento da tentação, clamar ao Senhor para que Deus nos dê força para resistir à tentação, né? E para não acontecer da gente pecar e depois aí que cometeu o pecado, ó Senhor, tem misericórdia. Claro, não quer dizer que depois que você pecou, se você volta para Deus e pede perdão, o Senhor não te perdoe, porque se fosse assim, todos nós estávamos perdidos aqui, né? Nenhum de nós aqui, depois que aceitou Jesus, ficou sem cometer pecado. Mas Deus é misericordioso e vai nos dando força. Agora, é claro, não se espera que você passe 30, 40 anos como um cristão conhecedor do evangelho e continue errando nas mesmas coisas, né? Você faz isso hoje, pede perdão amanhã, depois de amanhã faz de novo, pede perdão, e depois de amanhã faz de novo, pede para quer dizer, aí é um pecador quanto mais, é aquele camarada que não está dando lugar ao Espírito Santo atuar na vida para continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, não. Inclusive a irmã White fala sobre isso no Caminho a Cristo, ela chama a atenção disso, né? De que
aqueles pecados que nós conhecemos, que nós já sabemos, que nós precisamos clamar ao Senhor e dar lugar ao Espírito Santo para vencê-los. Não é? E vamos vencer. Tem muita coisa que a gente fazia no passado que a gente não faz mais. Não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, claro, né? Eu, durante muito tempo, fui viciado em pornografia, gostava de ver aquelas coisas e tal, tal, tal. Né? E não foi fácil quando eu me tornei adventista para me libertar delas. E durante algum tempo, mesmo depois de batizado, eu ainda continuei consumindo esse tipo de material. Mas fazia, me arrependia, clamava, suplicava, e fui clamando e suplicando até que o Senhor me libertou. Né? E graças a Deus, já há muitos anos que eu não consumo mais esse tipo de material. Né? Então, louvado seja Deus. Mas aí vão surgindo outras coisas, porque o diabo conhece nossa natureza e vai colocando outras coisas. Mas aquelas coisas maiores que a gente já praticou no passado, a gente vai se libertar. Deus vai libertando a gente dessas coisas. Né? Mas nós não podemos desistir. Lembrando que eu não sou salvo pelas minhas obras, mas a salvação é pela graça de Deus mediante a minha fé. Mas à medida, quanto mais perto de Jesus eu estiver, menos vou pecar. Essa é uma realidade. Quanto mais perto de Jesus eu estiver, menos eu vou pecar. Mas se em algum momento eu tropeçar, é só não soltar a mão do Senhor. Se eu continuar segurando na mão de Jesus, eu não vou cair. Eu tropeço, mas não caio. Não é? Tropeço, mas não fico no chão. Tá certo? E o Senhor me reerguerá para continuar caminhando com Ele. É isso que nós precisamos aprender. É manter essa comunhão com o Senhor. Né? Constante com o Senhor. Tá certo? Nós vamos ver a vida de homens de Deus na palavra, que eles tiveram uma vida em que, em algum momento, tiveram deslize. Mas arrependidos voltaram e Deus os aceitou e eles continuaram. Né? E eu acho interessante, Mário, quando você lê o que Deus fala a respeito desses homens, a respeito, por exemplo, de Davi, que foi um grande pecador, e Deus toma Davi como exemplo, não é? E usa Davi como exemplo. E ele cometeu um grande pecado, um pecado hediondo, né? Que eu nunca cometi, eu acho que você também não. E Deus o perdoou e restaurou. E ele fala assim, olha o meu servo Davi, que fez toda a minha vontade. Olha aí, Deus fala isso de Davi. É verdade. Então, é verdade, isso pastor. indica que ele foi perdoado. Embora tenha cometido um pecado hediondo, ele foi perdoado. E Deus também nos perdoa. Nós precisamos confiar no perdão do Senhor. É verdade, pastor. E tem um detalhe, pastor Robson. Eu gostei muito da frase quando o senhor falou no início da sua fala, citou até o nome da pessoa, que não me lembrei agora, não me recordo o nome, mas devemos permanecer no caminho, pastor. Isso é muito importante, irmãos. Não se dê o luxo de sair da presença do Senhor porque você errou. Lembre-se que nós temos um inimigo que ele é acusador. E quando é que ele nos acusa? De dia e de noite. O tempo todo ele está nos acusando. Ali, ó, falando no seu subconsciente. Viu aí que você não está salvo, viu aí que você não presta, que você é inútil mesmo, Deus não vai te perdoar. De novo você fez isso. Então, não é simples. Como o pastor sempre fala que é fácil, mas não é simples, né, pastor? E nós precisamos Não, é ter simples, mas não é fácil. É simples, perdão. É o contrário, é simples, mas não é Mas fácil. não é fácil. O que não podemos Desafio. é dar o luxo de desistir, irmãos. Não desista, irmãos. Por mais tentativas que você tenha, e não confie nas suas forças. Eu sempre falo isso, pastor Robson, não confie em suas forças, porque você não tem isso, você vai cair. Ou você confia plenamente no Senhor, na força, no seu poder. É como o pastor Alves falou agora, gente. Não espere pecar para ir a ele. O Márcio que nos ensina isso, né, pastor? Você está sendo tentado, fala para Deus. Apresenta para ele na hora, exatamente. Na hora. Esse é o segredo da acontecer. vitória. O segredo da vitória é deixar que Jesus lute por nós. É não querer enfrentar, não é, a tentação, o inimigo em nossa própria força. É permitir que o Espírito Santo... Lembra que o pastor Edson sempre enfatizava essa questão, né? Que a gente não vence porque a gente está lutando sozinho. Então, nós precisamos permitir que o Espírito vença em nós o pecado. Né? E é exatamente buscando essa comunhão e nos momentos de batalha, convidar o Senhor, estar sempre dependendo dele para a nossa luta, né?
problema é que, às vezes, quando a gente passa algum tempo já na fé, a gente vai achando que a gente tem força para enfrentar o inimigo no tete a tete. Não tem, Não entendeu? tem. Aí a gente vacila, né? Se descuida, tá certo? Você se descuida porque você está orando, você está vigiando, você está estudando a Bíblia, aí você começa a se sentir forte, né? Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ou seja, é quando você se sente fraco que você encontra força no Senhor. Diga, Rodrigo. Exatamente. Diga, Rodrigues. Não, é um testemunho de um pastor de uma igreja da pentecostal, que quando ele se converteu, ele e mais um amigo, né, estava aí em casa de noite, eles sozinhos, né? E um dia eles foram orar. Aí sabe como é a oração deles, né? Convocando o inimigo. Inimigo, apareça, porque eu estou forte aqui, estou no Senhor, recebi a unção do Espírito Santo e tal. Acho que daqui a pouco, mais tarde, caiu alguma coisa na cozinha, caiu no chão lá. Eles que eles assustaram, saíram correndo dentro de casa, foram para a rua. Ou seja, confiando nas suas próprias forças, né, pastor? Mas ficar brincando com o perigo, brincar com... Isso aí não é coisa de brincadeira, não. Esse camarada facilita demais. Gente, olha, uma vez eu estava pregando o pastor Robson, e eu perguntei para a igreja, né? O que é que... Eu comecei o sermão falando sobre isso, né? O que é que você precisa fazer para ser salvo? Pastor Robson, eu ouvi cada coisa. Eu perguntei, irmãos, o que é que você precisa fazer para ser salvo? E foi um monte de gente respondendo tanta coisa. E eu falei, irmão, vocês não precisam fazer nada disso aí. E alguns não concordaram. Eu disse, não, você não tem que fazer nada disso para ser salvo. A única coisa que você tem que fazer para ser salvo é aceitar Jesus como seu salvador e permanecer nele. Essas coisas que vocês citaram aí é resultado da salvação. Devolver dízimo, guardar o sábado, abster-se de alimentos, fazer isso, fazer isso. Isso é resultado de uma vida salva. Porque se você diz que precisa fazer essas coisas para ser salvo, você está dizendo que o que Cristo fez por você é insuficiente. Então, não é resultado. Isso aí é resultado. Vejam, pastor, isso gerou certo... Na verdade, a minha intenção não era essa, mas gerou um certo desconforto, porque depois do culto, alguns deles me procuraram e questionaram mesmo, dizendo que tinham que fazer isso. Eu digo, irmão, Jesus morreu em vão por você? Isso aí é resultado de uma vida salva. Você só precisa aceitar o que Cristo fez, aceite Jesus como seu salvador pessoal, permaneça nele, vá a ele, e você vai Pronto, eu vou dar um alcançar a exemplo aqui salvação. bem simplório dessas coisas, Mário. É quando alguém lhe oferece um emprego. O camarada diz, rapaz, olha, você está desempregado, eu tenho uma vaga na minha empresa, você quer trabalhar lá? O cara diz, eu quero. Para ter o emprego, o que é que ele precisa fazer? Ele só precisa aceitar. Aceitou o emprego. Agora, depois que ele aceitou o emprego, ele vai ter que chegar no horário, ele vai ter que cumprir o tempo de trabalho, não é? Ele vai ter que se adequar às normas da empresa, não é? Ele não vai ter que fazer todas essas coisas, mas para entrar no emprego, ele só precisou aceitar o convite ou a oferta que lhe foi feita. Assim também na salvação. Então, você falou aí o que é o básico a respeito disso, né? Você precisa aceitar. Para ter ser salvo, precisa o quê? Crer. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então está lá. Agora, uma vez que você creu, que você aceitou a salvação, você tem que viver como salvo. Ou seja, permanecer em Cristo para permanecer salvo. Se a salvação é Jesus, você é salvo quando aceita Jesus. E para continuar salvo, permaneça em Jesus. Porque se afastar dele, está perdido. Não é? E o resto, como você disse, né, como você bem colocou, o resto é consequência dessa permanência em Cristo. Aquele ramo que permanece em mim dá fruto. Dá frutos, exatamente, pastor, exatamente. Exatamente. Eu vou confessar uma coisa para o senhor, pastor. Eu me senti muito desconfortável depois, porque a ideia não era criar um clima de debate, de discussão. A ideia era fazer os irmãos refletir, avaliar e crer na salvação em Cristo. Eu vou até citar o texto aqui, pastor Robson. Eu já abri aqui.
É 2 Timóteo. Perdi aqui, pastor, peraí. Aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. A segunda parte diz assim, ó, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ellen White usou essa frase já nos seus últimos dias de vida, antes da sua morte. Ela disse assim, eu sei em quem tenho crido. Ela usa essa mesma frase de Paulo aqui em Timóteo. Veja, Paulo tinha certeza, né? O Senhor citou agora há pouco, no instante, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele diz aqui, eu sei quem eu tenho crido. Depois ele fala, né? Graças a Deus que nos dá vitória. Né? Então, ele reconhece que, embora estivesse naquela situação, não tivesse condição de vencer a sua natureza pecaminosa, mas ele diz assim, graças a Deus que nos dá vitória. Né? Então, a vitória é Cristo quem dá. É Cristo quem Embora dá. você tenha essa situação. Uma outra coisa, Mário, que eu queria, dentro desse assunto de salvação, a gente deve ter cuidado. Existem dois perigos, né, dentro dessa questão da fé e da salvação pela graça. O primeiro é você não crer na salvação que a Bíblia claramente diz que você tem quando aceita Jesus Cristo. Aquelas pessoas que estão na igreja, são cristãos e tudo mais, quando você pergunta, você está salvo? Aí fica, não sei, porque ele não olha para Jesus, ele olha para si mesmo. Então, se você olhar para você mesmo, está perdido. Mas tem um outro lado, que é o perigo de nós sermos arrogantes, né? Ou seja, de achar, de nos ufanarmos e estarmos nos gabando de que nós estamos salvos porque nós confiamos naquilo que fazemos, né? Então, quando eu olho para a minha vida, está tudo ok comigo, eu estou obedecendo, eu estou fazendo, aí eu acho que eu estou salvo por causa disso. E alguns que batem no peito, né? E fazem julgamento dos outros, né? Não, eu estou salvo e você está perdido. Porque eu faço isso e você não faz isso. Porque eu sou crente e você não é. Então, eu estou salvo. Então, a gente começa a se colocar num pedestal, né? Então, a gente deve ter esse cuidado. Não é? Porque a salvação é uma dádiva de Deus para todo aquele que crê. Não é motivo de orgulho nosso, de a gente se orgulhar e se exaltar, porque estamos salvos e bater no peito que eu estou salvo, né? Deve ter cuidado com essas coisas. Por quê? Porque a salvação não é minha, não sou eu que produzo salvação, é misericórdia de Deus, né? E a posição de todo salvo é uma posição de humildade. Né? Pela graça de Deus estamos salvos, né? Glória a Deus por isso, que bom, mas não vamos estar tocando trombeta, né? E nos vangloriando como se fosse algum mérito nosso a salvação, porque não é. A salvação é uma misericórdia de Deus, é um dom que Deus nos dá, porque a gente não merecia, mas o Senhor, na sua misericórdia, nos concede, né? Amém, pastor Robson. E olha, irmãos, uma coisa que nós devemos pensar com carinho, com muito cuidado, aliás, com certeza, né? Porque o texto garante para nós que devemos nos aproximar dele confiadamente. Irmãos, nunca, jamais permita que chegue dúvida ao seu coração em relação à sua salvação. Não permita que o inimigo deixe você acreditar que você não está salvo. Eu tive pastor Robson com uma jovem, eu não vou citar o nome dela, da nossa igreja, que ela não se sente salva. Ela não se sente salva. Já conversamos, eu não sei se ela está com depressão, né? Porque às vezes a pessoa com depressão começa a se sentir negativa demais, né? A ponto de querer até tirar a sua própria vida. E eu disse para ela, minha irmã, se é uma coisa que o Senhor Jesus quer e deseja muito, é levar você para o seu reino, para a eternidade, você precisa confiar nele. Você está salva. Não tenha dúvida disso. A salvação é algo que Cristo está lhe oferecendo. A única coisa que você tem que fazer é confiar nele, creia nele, aceite o que ele fez por você. Mas ela se sente, pastor Robson, assim, como é que eu posso dizer, meu irmão, indigna. Ela acha que Deus não a ama mais, que
ela já não tem mais jeito. Tem pessoas que vivem assim, pastor, com o sentimento de estar perdida, que não tem mais jeito, que não tem mais salvação. É uma luta, irmãos, é um problema. E a gente fica, sabe, eu fico angustiado, pastor, porque eu já tive esse sentimento, já me veio na mente, sim, pensamento de que não estou salvo em Cristo, a ponto de minhas vísceras dentro de mim se contorcerem e eu clamar, Senhor, não desista de mim, Senhor, não desista de mim, tenha compaixão de mim. Logo depois vem aquele sentimento, como eu falei no início, de alívio, né, de garantia, de certeza. Então, eu É, encontro pessoas assim, pastor, infelizmente. Não tenha dúvida, irmãos, creia que você está salvo em Cristo. Mário, essa não é uma questão de sentimento, né? Não é questão de sentimento, é uma questão de fé. Então você não pode avaliar as coisas pelo sentimento. Não é o sentimento, é fé. Você crê na palavra. Então, se você crê na palavra, confie naquilo que a palavra diz. Eu não preciso sentir que eu estou perdoado. Tem gente que tem essa dificuldade também, né? E fica pedindo perdão a Deus por tantos anos por uma coisa que ele há 10 anos pede perdão pelo mesmo pecado, porque ele não se sente perdoado. Não precisa sentir que está perdoado e nem precisa sentir que está salvo. A irmã White, inclusive, fala sobre isso. A gente não precisa sentir, a gente precisa crer. A Creia. palavra não diz, a palavra diz. Se você crer em Jesus, não é? Está salvo. Ponto. Ok? Você creu em Jesus, aceitou Jesus como Salvador, está salvo, acabou. Não precisa sentir que eu estou salvo. Não, você precisa acreditar na palavra de Deus. Se o Senhor empenhou sua palavra, acabou, amigo. Ele já deu a palavra. Eu não disse que eu vou, Mário. Se eu disse que eu vou. Ponto. Não tem que você ficar perguntando, será que você vem mesmo? Mas, rapaz, você tem certeza que você vem? Aí você não acreditou. Não é? Se você me convidou, disse, você vem? Eu disse, vou. Eu vou, Mário. Pronto, acabou. Não tem mais que perguntar mais nada, não tem que sentir nada. Você tem que acreditar. Não, ele disse que vem, vem. Então, quando Deus diz que faz, faz, amigo. Não tem que negócio você estar perguntando a Deus, será, Senhor, que eu estou salvo? Será que eu não estou? Será que não? É, O Senhor já pôs, a palavra de Deus foi empenhada. Fiel é aquele que prometeu. É por isso que lá em amém. Apocalipse, capítulo 21 de Apocalipse, diz, escreve estas coisas, porque aquele que disse é o quê? É Fiel fiel e e verdadeiro. verdadeiro. Pronto, acabou, Eita, amigo. São palavras pastorzão, fiéis e verdadeiras. louvado Se seja Deus falou, meu Deus. amigo, Deus falou. Olha, como diz assim, quando Deus diz, está dito e ninguém diz. Ei, pastorzão, que maravilha, viu? Olha aí que coisa linda, irmãos. É verdade, pastor. Se o Creia, Senhor não espere disse, sentir. Creia, creia, amigo. creia. Creia. Eita, Pronto. meu Pai do céu, louvado Salvação seja é pela Deus. fé, não é pelo sentimento, não. Você é salvo pelo que você crê, não pelo que você sente. Entendeu? Que O bênção. sentimento Amém. enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Lembre disso. Coração enganoso. Se você esperar por sentimento, você pode ser traído por ele. Tá certo? Então você precisa confiar na palavra. O Senhor empenhou a palavra Amém. dele. E você creu na palavra, se aproprie disso, tome posse, como diz os nossos irmãos, tome posse da bênção, porque ela é sua, é É garantida pelo verdade. sangue de Jesus. A cruz do Oh, Calvário glória. garante a tua salvação. Glória a Então não tenha dúvida Deus. dela, não tenha dúvida. Agora, claro, não se ufane disso a ponto de se separar do Senhor, porque se separar do Senhor, você está perdido, hein? Aí é Quando outra estiver junto coisa. dele, está salvo. Então não deixe de olhar para Jesus. Se a gente estiver olhando para ele, enquanto olharmos para Jesus, estamos salvos. Se tirarmos o olhar Amém. dele, nos perdemos. Não esqueça disso. Olhai para mim e sede salvo, vós todos os termos da terra, diz a palavra do Senhor. Então, olha para Jesus, Amém. mantém o olhar nele. Glória a Deus. Glória a Deus. A Zilma colocou aqui, pastor. A Zilma colocou aqui, a sua amigona, né? Ela colocou, pastor Zilma, sabido. nada. Zilma é uma benção, Zilma. Mas é verdade, pastor. Gostei. Amei. Show de bola, viu? Louvado seja Deus. Eu quero encerrar, Glória a pastor, Deus. lendo um texto aqui, eu estou com o livro aberto aqui, do Espírito Profecia. A nossa irmã, a Eliwate, ela cita, desculpe, ela diz assim, ó, vocês não devem deixar que coisa alguma prive o coração da paz, do descanso, da certeza de que são aceitos agora mesmo por Jesus. Não é amanhã, é agora.
Vocês não devem deixar que coisa alguma prive o coração da paz, do descanso e da certeza de que são aceitos agora mesmo por Jesus. Tem um hino, pastor, que nós cantamos, que eu gosto muito desse hino: que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus. E nós vamos encerrar, pastor, Eu só cantando lembro, esse ô hino. Mário, você estava Pois não. naquela festa do jubileu no Balbininho? Tu lembra? Tava sim, Na tava. década de 90, tu estava lá. Tu lembra do Tava sim. pastor William Costa Júnior regendo esse hino lá com a turma? Oxe, Rapaz, quando Tava fala lá desse hino, eu só também. lembro daquele dia. Tu estava lá, João? Tava. eu tava lá, Rapaz, é pastor. uma festa poderosa. Aquilo ali foi uma bênção demais, rapaz. Foi Né? muita Pastor emoção William naquele Costa Júnior hino, viu? regendo lá no Balbininho lotado de gente. Lotado, meu E amigo. ele Que bênção, cantando, viu? a gente cantando esse hino. Canta minha Foi alma, muito lindo canta aquilo ao ali, pastor. Senhor. Rapaz, foi lindo demais. Nunca Lindo esqueci demais. daquele evento. Até hoje eu me Fantástico. emociono, me arrepio quando eu lembro das vozes. Eu fico imaginando a gente cantando no céu. Olha, um monte de Pois é. pecadores ali, cheio de defeito, cantando daquele jeito. Imagine, Zilma, a gente lá no céu cantando. E Dona Célia, cantando esse hino. Eita, pastor, não duvide, queridos, da sua salvação. Como o pastor Robson disse agora há pouco, a Deus não disse, ninguém desdiz. Ninguém Pronto. desfaz o que Deus disse. Acabou. Exatamente. Estamos salvos em Cristo. Nós vamos encerrar, pastor, cantando esse hino, viu? Preparei ele Vamos lá. aqui para cantarmos. Esse hino foi apresentado em um Eu já palco. desfruto as bênçãos da luz, né? Louvado seja Exatamente. Deus. Vamos cantar esse hino para a gente voltar aqui encerrando a nossa live de hoje. Que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou com Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente o louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente o louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da essência. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente o louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente o louvor. Em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Diga
muito forte agora. Diga, diga. Pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta Senhor. Vive sempre, ardente o louvor. Canta minha alma, canta Senhor. Vive sempre, ardente o Canta minha alma, canta ao Senhor. Ardente o louvor. Canta minha alma, canta Senhor. Rende-lhe sempre minha. Essa é uma versão linda, cantada pelos nossos irmãos Batista. Linda canção. Eu logo vi que não era a nossa Não, versão. não. Ele também da ficou igreja. muito baixo, Mário. Ficou oscilando muito, A gente muitas trechos que a gente não ouviu. Que Ficou pena, viu? Baixinho, uma Foi pena. a internet deve ter oscilado aqui. Mas, queridos, nunca, jamais permita que o diabo diga que você está perdido. Quem está perdido é ele. Ele não tem mais saída. A sentença dele já está dada. Só será executada quando Jesus Cristo voltar depois do milênio. Mas você e eu, queridos, nós estaremos aonde ele nunca vai poder estar, onde ele já esteve, e nós vamos estar lá, no lugar que ele deixou. Ele e todos os anjos que foram expulsos, nós vamos para o céu. Nós estamos salvos em Cristo, nunca duvide disso. Por mais vergonhosa que tenha sido a sua caminhada até então, como disse o nosso querido pastor Robson, o importante é você permanecer no caminho. Se tropeçar e cair, levante, segura na mão do Pai e continua avançando. Eu pergunto, pastor Robson, a gente fechar aqui, queridos, você crê na sua salvação? Eu creio. Eu acredito que eu estou salvo. Eu não tenho mérito, nenhum de nós temos, mas Cristo, ele deu a palavra dele, né, pastor? Ele disse e está dito. Que Deus nos abençoe, queridos, que possamos permanecer firmes, creiam, você está salvo em Jesus Cristo. Pastor Robson, muito obrigado mais uma vez. Lembre-se, queridos irmãos e amigos, eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus agirá por cada um de nós. Não desista de Jesus. Vale a pena permanecer ao lado dele até que ele venha nos buscar. Pastor, nos apresente a Deus, encerrando a nossa live de hoje, pastor. Louvado seja o teu nome, Senhor, nosso Deus, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque se dependesse de nós, estaríamos eternamente perdidos. Mas o seu grande amor veio ao encontro do necessitado. E hoje, pela tua graça, por tua misericórdia, nós podemos crer na tua palavra. E o Senhor disse que aquele que crê será salvo. Nós cremos, por isso cremos que a salvação já é nossa em Cristo Jesus. Ajuda-nos a permanecer em Cristo, porque nele há salvação. Ele é a salvação. E enquanto permanecermos agarrados a ele, estaremos garantidos na eternidade. Portanto, Senhor, coloca dentro do nosso coração esta convicção de que em Cristo nós estamos eternamente salvos. Permanece conosco, que esta salvação nos leve a testificar de Jesus. Que seja motivo de cada dia estarmos quedando aos teus pés, reconhecendo a tua grandeza, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, e buscando permanecer pertinho de ti, para que o Senhor, através de nós, alcance outras pessoas
também com esta salvação. E que todo aquele que crê um dia tenha a alegria de estar com o Senhor na eternidade. Fica conosco, Senhor, nos prepare para o Santo Sábado, nos dê um dia na Tua presença, guia-nos em todas as nossas atividades e que o Teu nome seja glorificado em nossa vida. Ajuda-nos a permanecer em Cristo até que Ele volte e nos leve. É a nossa oração, confiantes nos méritos dEle, daquele que um dia morreu na cruz do Calvário, mas que vive e reina para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus, queridos. Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo dia de preparação. A gente se vê amanhã, às 5 horas da manhã, na Família ID. Um grande abraço. Obrigado, Pastor Robson, mais uma vez.